Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, podcast que traz mulheres inspiradoras com as suas histórias e muitos insights para você que está nos ouvindo e nos assistindo. E hoje estou com uma convidada especial, minha sócia no Fire Club, Valéria Coppola, ela que é sócia fundadora da Judiceg Seguros. Bem-vinda, Valéria! Obrigada, Carla. É um prazer enorme estar aqui com vocês para esse podcast. Espero trazer para vocês aí muitas informações importantes, principalmente para as nossas queridas mulheres. Isso, e hoje no podcast a gente vai falar de como que um seguro pode potencializar os seus negócios, como que é a importância dos seguros dentro da sua empresa, não é, Valéria? Isso mesmo, Carla. Infelizmente, no Brasil, nós não temos muito a cultura do seguro. E a gente está... hoje em vários clubes, né, levando essa informação da importância, porque até mesmo para você fechar negócios, hoje as empresas pedem que você tenha um seguro de responsabilidade civil e para a execução também de alguns trabalhos é necessário ter o seguro garantia, né, que tem na modalidade seguro garantia de contratos, que vai garantir o cumprimento das obrigações, e também o seguro garantia judicial, que vai garantir o cumprimento de obrigações pecuniárias dentro dos processos. E muitas pessoas, até mesmo advogadas ou empresárias, não conhecem o produto. Tá. Então, seria importante as pessoas conhecerem um pouco mais, né, sobre esse produto, que hoje são exigidos por várias leis, e também por várias empresas que querem contratar o seu trabalho. Legal. O produto que é menos conhecido é o seguro garantia, é isso? Seguro garantia. O responsabilidade civil as pessoas conhecem, mas mesmo assim não tem uma grande expressão ainda dentro das companhias de seguro. Tá. E quando que é importante uma pequena e média empresária, que é o que a gente fala aqui no Líder Maravilha, quando que uma pequena e média precisa se preocupar com o seguro garantia, com o seguro de responsabilidade civil? Tem alguma métrica, algum tamanho, ou desde o início da operação? Como que funciona essa análise? Sim, é muito importante porque erros todos nós cometemos, né? Ninguém é infalível. E o seguro de responsabilidade civil, ele garante que a pessoa que está contratando aquele profissional, seja médico ou empresária ou advogado, contadores, caso cometa algum erro, esse seguro de responsabilidade civil vai arcar por esses danos cometidos a terceiros. Então, principalmente os pequenos empresários médios que não têm um caixa robusto para pagar indenização no caso de erro, isso não pode, não tem cobertura para dolo, tá? Tem que ser por erro, né? Por culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Vai ter a cobertura desse seguro. Então, é muito importante, né? Então, às vezes, é mais importante para os pequenos do que para os grandes que têm um caixa maior, é isso? Mas os grandes também... Aí tem mais risco, né? O risco é maior, porque os contratos são maiores, né? É verdade. E tem uma variedade, assim, a gente tem seguros com, a gente chama de importância assegurada, que varia muito, vai depender muito do faturamento. Varia de 100 mil reais, né, a cobertura, até 20 milhões, 30 milhões, vai depender muito do ramo, né, e do risco segurado. Muito legal. E o de garantia, é para quem? Bom, o seguro garantia são para as empresas que contratam com órgãos públicos, tá? Para licitações e também para empresas que fazem contratos. Hoje todas as empresas fazem contratos, né? E a maioria dos tomadores desse serviço ou de mercadorias, eles exigem uma garantia de execução desse contrato ou de cumprimento, de entrega de mercadoria ou da entrega desse serviço. Então, hoje é muito comum os empresários estarem pedindo. E quando a empresa não tem o seguro, ela acaba tendo que desembolsar dinheiro. E essa pólice de seguro, ela substitui o pagamento pecuniário antecipado. Muito bom. Então, você, empresária que está nos ouvindo, presta atenção de você ter um seguro, porque depois a bucha vai ser maior, né, Valéria? Grande. Às vezes a pessoa chega na gente depois que já teve um sinistro sem seguro, né? Aí ela contrata.
mas já sofreu um grande prejuízo. E aí pode até falir a empresa, dependendo muitas delas do erro, da falha. Acabam abrindo recuperação judicial ou perdendo o cliente. A pior parte é perder o cliente, né? Sim. Você perde o contrato, perde o cliente, o seu nome no mercado, você acaba perdendo o seu nome no mercado. Né? E é muito importante ter uma consultoria, não sei como é que fala, com uma empresa como a sua? É muito importante, por quê? Porque as corretoras comuns, né, a gente chama de comuns porque não tratam esse ramo de seguro. Eles não conseguem customizar uma pólice de acordo com a necessidade de cada empresa. Então, a gente faz uma consultoria prévia e a gente pede as coberturas de acordo com a necessidade de cada empresário. Entendi. As mais comuns, elas fazem uma coisa menos personalizada, é isso? Isso. Na verdade, elas tiram pedido, né? Elas vão, fazem uma pólice lá geral, às vezes que você nem precisa, tem cobertura de que você não precisa, e às vezes você fica descoberto em alguma cláusula que você precisaria de cobertura. Entendi. Legal. E como que Dona Valéria chegou nesse ramo? Você tem a empresa há quanto tempo? Vamos contar um pouquinho da sua história. Bom, vamos lá. Eu sou mineira de Muzambinho, fui empregada doméstica, fui lavradora, aí fiz direito, tá? Caramba! E depois de algum tempo me mudei para Bauru e eu sou analista de risco de processos para algumas companhias, tá? Então a gente conhece um pouco de responsabilidade civil de seguro-garantia. E por conta disso, dessa minha profissão de análise de risco, eu acabei fazendo o curso de corretora de seguros, para poder abrir a corretora, que a gente tem que ter uma inscrição no SUSEP, né? Certo. E hoje a gente tem a Judseg, a corretora de seguros, que está sediada em Bauru, que o nosso foco é responsabilidade civil e seguro-garantia judicial. E temos a outra empresa, que é a Online Garantias, que na verdade ela é uma plataforma de garantias, que a gente não faz só seguros lá, nós fazemos todas as modalidades de garantias. Garantia de crédito, a gente faz antecipação de recebíveis, dentre outras modalidades de garantia, né? Então foi por conta disso. Eu acabei migrando para o seguro, tanto que hoje a minha advocacia é especializada em ações contra as companhias de seguro quando elas não cumprem com o pagamento de sinistros. Então também tem esse braço, que é ação contra as próprias seguradoras. Isso. Eu tenho hoje também uma cadeira dentro do Sincor São Paulo, Sindicato dos Corretores, na cadeira de seguro-garantia, seguro de créditos e fianças. Legal. E nesse ramo, você acha que as mulheres ou os homens se preocupam mais com seguros? Você tem mais cliente homem ou mulher? Olha, eu tenho mais mulher. Mais mulher? Mais mulher. Legal. E também as nossas corretoras de seguros, elas vendem mais esse produto do que os homens. As mulheres são boas vendedoras de seguro, muito, então. Muito. Nesse ramo, sim. Eu acredito que as mulheres, elas compram e vendem também muito pela segurança, né? Sim. A segurança é um dos principais motivos pelo qual uma mulher compra uma das outras, uma de cada empresa. Então, quando você envolve a segurança, o homem, ele vai mais pelo resultado. A qual resultado eu vou ter se eu comprar esse serviço, esse produto? E a mulher quem eu vou segurar melhor, de quem eu vou cuidar melhor se eu comprar esse produto. Será que faz sentido para seu... Faz sentido, super sentido. Por quê? A gente vê que a maioria dos sinistros que ocorrem são os homens. Os segurados são homens. As mulheres dão menos sinistros do que os homens. E essa relação, quando a gente tem uma corretora vendendo para outra mulher, a gente consegue um resultado, vamos dizer, mais assertivo. Mais assertivo. Legal. Acho que fala mais da nossa língua, né? Vamos dizer assim. Sim. E por falar em corretoras, que você tem bastante corretores, tem algum projeto aí para os corretores e corretoras? Qual é o futuro aí? Sim. Eu estou me preparando, inclusive, né? No nosso clube. Dentro do Fire.
para montar uma mentoria para novos corretores de seguros, porque a gente tem um déficit muito grande no mercado de especialistas em seguro garantia e também em responsabilidade civil. Tanto que hoje a gente faz muita parcerias com outras corretoras que não têm esse especialista ou também corretores autônomos. Por quê? Porque o seguro garantia, as companhias só fazem esse seguro para corretoras que têm CNPJ. E muitas corretoras são autônomos, então eles não têm o CNPJ, então eles acabam nos procurando, né? E algumas companhias também não fazem nem cadastro mais para as corretoras pequenas. Então a gente acaba abarcando os corretores pequenos, não digo pequeno nas vendas. Estou falando porque não tem um CNPJ. Não tem uma Aí eles estrutura trazem inteira. esses produtos para... Aí a gente faz a cocorretagem. A gente divide a comissão. Eu tô ansiosa pelo lançamento dessa mentoria aí, porque a Valéria é referência no mercado, tenho certeza que vai bombar, Obrigada, né, Valéria? Obrigada. Vai ser muito legal. E dentro do Fire Club, né, inclusive, nem falei pra vocês, falei que a Valéria é nossa sócia do Fire Club, mas tem um QR Code na tela, porque o Fire Club é um clube de negócios, mentoria, em que a gente faz... Ai, fiquei presa aqui, gente. Em que a gente faz... ações como essa, por exemplo, a gente está no meio da temporada do podcast de verão, então dá visibilidade para vocês, mentora vocês, tudo na prática. Então, se você quiser saber mais sobre o Fire Club, só apontar aí o celular para a telinha, que você já fala com o meu time e aí a gente te explica mais como que é fazer parte de tudo isso. E, Valéria, eu vejo que você tem muito pique. Como que você se cuida? Você tem pique, você tem energia, a gente vai nos eventos, você tá sempre lá, de bom humor, falando com todo mundo. Como que você se cuida como mulher? Qual que é a chave do sucesso? Bom, Carla, não é fácil, né? Nós mulheres. Sou mãe, esposa, avó. Eu acordo todos os dias às 5h30, 6 horas da manhã. Eu treino 3 vezes por semana no estúdio, né? Com o personal. E as outras 3 ou às vezes 2 vezes por semana eu treino em casa mesmo. Então você tem que cuidar do corpo, da saúde, né? Tomo suplemento. Porque depois, né, dos 30, né, gente? Depois dos 30, a gente tem que se cuidar mais ainda, né, Carla? Tem mesmo. Mas é isso, eu cuido bem da minha saúde, sim. Da minha saúde física, da minha saúde mental. Não faço terapia ainda, mas estou sendo cobrada para isso. E o que você mais gosta é o exercício físico, para te deixar melhor. Isso. Legal. Sim. Mas para você ser mãe, avó, etc., como você se organiza? Você tem quem te ajude? Como foi sua rede de apoio durante esses anos? Porque isso eu sempre pergunto para as mulheres, porque sempre tem algum insight legal que uma faz, que a outra pode aplicar, porque essa é uma dor muito grande das mulheres que resolveram ser empresárias e empreendedoras, né? Qual que é uma coisa que você faz que você acha que vale muito a pena para as mulheres aplicarem, para não ter a saúde mental abalada e conseguirem prosperar do jeito que você prospera? Olha, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que é meu marido. Tem minha filha, a Jéssica, também, né? Que hoje ela mora conosco. Eu tenho 2 netas e 2 filhas. Tem a Jéssica, de 35 anos, e tem as 2 filhas dela, que são as minhas netas, que também moram na nossa casa. Então, a nossa é uma grande família. E a minha filha de 12 anos, que veio temporona, né? Depois de 23 anos, veio a Sofia. Então, eu tenho essa rede de apoio e tem outras pessoas também que trabalham com a gente. Nós temos lá um grande amigo nosso que nos apoia muito, que é o Arthur. Tá? Ele já está com a gente há mais de 10 anos, que ele nos ajuda em tudo. E temos também o nosso time no escritório. Muitas vezes o advogado, que hoje é o advogado sênior do escritório, o Dr. Roverson, a Sofia é pequena, ele segurava ela para mim no colo, porque na época eu ainda fazia um pouco de criminal, né? Ele ficava com ela no bar da esquina, chacoalhando, e eu lá dentro fazendo algum flagrante, entendeu? Então eu sempre tive uma rede de apoio com a família. Você atuou no criminal também? Atuei no criminal. Nossa Senhora. Atuei no criminal. Brabo, mas agora não atua mais? Não, hoje mais empresarial e securitário, né? De vez em quando aparece alguma coisa ali. Eu gosto também do criminal tributário. Às vezes eu faço. Legal. E por falar em time, em quantos vocês são? Qual é a estrutura que vocês têm para atender os clientes? Em Bauru, nós estamos com 12 pessoas.
E na online, nós estamos com 13 Legal. pessoas e temos também os corretores parceiros, né? Que então, nós também temos no Brasil acaba- inteiro os corretores parceiros. Que você acaba também tendo essa influência Sim. E como que é a Valéria líder? Que a gente está aqui no Líder Maravilha. Como que é a Valéria líder? Como você fala que são as suas potencialidades, as suas fraquezas? Me conta. Olha, eu não sei se é uma fraqueza, se é fragilidade, mas meu marido diz que eu sou mãe. Então, às vezes, tem coisas lá dentro ou do escritório ou das corretoras que eu acabo deixando passar muita coisa, né, com os nossos colaboradores. Aumento de salário. Você deixa passar? Eu deixo passar. Às vezes deixo passar. Eu preciso ficar home. Tá, eu deixo ficar home por um motivo, por outro. Então você é a líder boazinha. Eu sou a líder boazinha. Então, eu preciso... Só que eu tenho um outro lá que é mais carrasco, então eu deixo a parte de carrasco para ele, que é o meu marido. Entendeu? Eu sou a líder boazinha. E eu tenho uma coisa muito legal para contar. Conta. Esse negócio de ser líder boazinha, até estava falando com o Johnny, ontem, um dos nossos colaboradores se tornou sócio da Online Garantias. Que legal! Ele está com 20% de cotas, então isso é muito gratificante para nós ver um colaborador querer se tornar sócio. Sim. E não foi tornar sócio, vamos dizer, de forma gratuita. Ele vendeu uma casa dele para se tornar sócio da nossa empresa, para ver o quanto ele acredita na empresa e no potencial dele enquanto sócio. Que legal, que legal. Então a gente dá essas oportunidades. Né? Mas o que ele, além de querer vender, o que ele fez para conquistar esse lugar? Me conta um pouco. Olha, ele era nosso gerente, né? Ele teve pulso firme na gestão e ele tem altas habilidades. Ele legal. É engenheiro civil. E ele estava como gerente de vendas. Ele superou tudo isso, porque ele é uma pessoa super fechada, super técnica, e ele conseguiu gerenciar essa equipe de vendas. Então, olha o diferencial dele, né? E Sim. ele desenvolve programa. Então, ele conquistou a gente por conta disso, dessa transformação dele em tão pouco tempo. Ele está com a gente há 2 anos e meio. Não é tanto tempo. Não. Mas ele batalhou Batalhou muito, vestiu a camisa. Legal, muito legal. E o futuro? Você acha que o que você quer do futuro? Você já me falou da mentoria, mas e como família? Você tem algum plano mais pessoal mesmo, assim, morar em outro lugar, viajar? O que você gosta de fazer? Quais são os seus planos? Eu adoro viajar, adoro. Então, a gente precisa delegar um pouco mais. Meus planos são esses. Eu já estou com 54 anos, não tenho vergonha de dizer. E eu, aos 60, eu pretendo tirar um pouco o pé, né? E ficar um pouco mais com a minha família, curtir um pouco mais meu marido, minha casa. Porque o que adianta você ter uma bela casa, né? Você ter até condição financeira e não conseguir usufruir de tudo isso. Sim. Então, eu pretendo correr bastante daqui mais uns 6 anos e depois tirar um pouco do pé. Mas eu não penso em me mudar. Até pensei em me mudar do Brasil há 2 anos atrás. Mas depois... Para onde você estava pensando em ir? A gente estava pensando em ir para os Estados Unidos. Aí depois a gente acabou desistindo, né? A gente está preparando as meninas para elas, sim, se quiserem sair do Brasil, né? Estarem preparadas para isso. Legal. E para as corretoras de seguro, corretoras e corretores de seguro, né? Pessoas que estão iniciando. Quais dicas você daria para quem está iniciando? Acabei de tirar minha certificação, mas estou com poucos clientes, né? Estou numa cidade pequena. O que mudou seu jogo de crescimento que você pode trazer de experiência? Olha, uma coisa importante é você estar no ambiente certo. É o que aconteceu conosco, né? De estarmos num outro ambiente, aqui no Fire Club. E também, se você não conhece muito bem o produto, você tem que estudar. Você precisa se qualificar para isso, né? Hoje, várias companhias de seguro, elas dão cursos gratuitos para todas as modalidades de seguro. E sair daquela mesmice de seguro de auto,
Né? Porque o seguro de auto, tudo bem, tem uma recorrência, só que é um seguro que vende com mais facilidade. Todo mundo faz. Mas o ticket é menor. Enquanto que esses outros seguros, né, de outros ramos diversos, tem um ticket maior. E tem poucos profissionais no mercado. Você não precisa abrir a sua corretora. Você pode trabalhar numa grande corretora se você conhecer bem. Seguro de crédito, seguro garantia, seguro de responsabilidade civil, que são produtos que outros corretores não estão fazendo. Então, o mercado não está cheio, né? Legal. De profissionais com esse perfil. Então, seria essa a minha dica aí para os novos corretores de seguros. Então, ambiente certo e conhecimento certo. Conhecimento e treinamento. Isso. O ambiente certo que você tenha, que você consiga até adquirir mais conhecimento, mas também que onde o seu cliente esteja, né? Sim. Então, se, por exemplo, vai falando de outros ramos, por exemplo, você trabalha com luxo, não adianta você ir em ambientes que não tem ninguém do seu público, que as pessoas não têm o padrão de vida que você está vendendo, né? Por exemplo, uma joia. Você não adianta ir para um lugar em que ninguém compra joias, porque é muito caro. E então, para todas as empresárias que estão nos ouvindo, ambiente certo. Onde que meu cliente está? Ou onde que tem pessoas que me inspiram a chegar onde eu quero chegar, que já trilharam o mesmo caminho que eu. Então, isso que a gente faz no Fire Club é trazer esse ambiente que muda a frequência de todo mundo, né? Com certeza. E o conhecimento, aí achei bem legal que você falou, que é sair da bolha, sair do comum, sair do que todo mundo está fazendo. Que, claro, você pode começar para ter um dinheirinho que bate e tal, mas tá, como você vai se especializar? Como você vai ser diferente no mercado? Então, você vai ser só mais um, né? Exatamente. O que a gente vê hoje são corretores de seguro até depois abandonando a carreira. Faz o curso, gasta porque é pago e depois acaba abandonando. Por quê? Porque não se evoluiu. Não foi atrás dos grandes negócios que a gente tem seguros de alta performance, né? São valores bem altos. E esse corretor que acaba de se formar, se ele continuar ali só vendendo seguro de auto, sem criticar meus colegas de seguro de auto, óbvio, Sim. que tem grandes, né, companhias, corretoras aí que vendem muito seguro de auto. Mas é isso, a dica que eu dou é essa para eles se especializarem em outros ramos. E o marketing digital, você tá na internet, Valéria? Me conta. Eu ainda tô assim. Eu digo que eu sou iniciante, tá bom. Mas eu gosto bastante. Eu gosto muito da inteligência artificial. Estou fazendo cursos. Eu tenho já a minha assistente virtual, ela chama Segura. Segura? A minha assistente. Legal. Então, eu uso bastante. Como nós somos analista de risco lá no nosso escritório, eu tenho bastante IA por conta da jurimetria, né? A gente tem que fazer uma análise de risco de processo para ver se a gente pode dar um parecer favorável ou não para a emissão de garantias. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu procuro tudo que é de mais moderno na inteligência artificial para nos auxiliar. Muito legal. Auxiliar, viu, gente? Auxiliar. Inteligência artificial auxilia. Vai quem depender analisa muito mesmo é você. Isso, quem analisa somos nós. Eu tenho uma equipe lá para fazer essas você análises. E a sua equipe. E do marketing digital, você tá tá iniciante, mas você gosta, né? Eu sou iniciante, eu mas vejo eu você. Gosto. Eu vejo você lá e eu acho que é muito importante a gente se posicionar e mostrar a nossa carinha, o jeito que a gente é, porque as pessoas se conectam com as pessoas, não tem jeito, né? Sim. Hoje eu ainda faço no orgânico, não estou preparada para patrocinar, porque eu acho que eu não tenho braço. Porque eu tenho certeza, porque no orgânico já estão vindo muita gente. Legal. Então eu acho que se patrocinar, vai virar uma confusão. Eu não estou preparada e eu não quero perder a qualidade, né? Não, mas primeiro você vende, depois você estrutura. Sim, eu aprendi isso com vocês. Só que sem patrocinar eu já estou vendendo. Então eu estou estruturando um pouco melhor, aí eu começo a patrocinar. Legal. Aí eu sei que primeiro vende, depois não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Sim. Muito legal. Valéria, a gente está chegando na reta final do nosso podcast. Já. Eu queria que você desse um insight final para as empresárias, para as mulheres que estão nessa luta, você que já trilhou um caminho já de sucesso e vem trilhando, já tem um time, mas tem aquela pequena e média empresária que está naquela luta, precisa dar conta da família, precisa cuidar da conta dos filhos e quer também ter o seu próprio dinheiro, ter o seu próprio sucesso. O que você diria para essa mulher que está nos ouvindo e nos assistindo hoje? Mulheres... Olho para lá, olho para você. Pode olhar ali, ó. Né?
Mulheres, não desistam, tá? Eu tenho uma ordem na minha vida. Primeiro Deus, segundo a família, depois o nosso trabalho. Porque certamente, se você tiver Deus, uma família estruturada, seja uma família de 1, de 2, ou a família que hoje também, né, tem os seus animaizinhos de estimação, se você estiver bem estruturada, com uma base, certamente você vai desenvolver o seu trabalho de forma excelente. Então, mulheres, não desistam. Força, força e muita garra. Continua, né? Só continua. Só continua. Só continua. Dá o passo que Deus dá o chão, né? Amém. Isso aí? Amém. Amém. Ai, foi muito legal. Se não foi legal, como que foi pra você? Muito, adorei. Gostei muito, esse lugar maravilhoso. Tá muito linda essa companhias visão. Maravilhosas, né? E esse podcast, para mim, foi como se dizer, uma virada de chave. É? Por quê? Virada de chave, porque agora eu quero fazer muitos outros. Agora vai viciar, né? Agora eu quero fazer muitos outros. Deixa o seu arroba pro pessoal. Como que é o seu arroba? Valéria Coppola. Como escreve Coppola? Valéria VCC Coppola, COPPOLA ADV. ADV. Valéria Coppola? ADV. Muito bem. Certo. Sigam a Valéria. Ela vai falar como o seguro é importante na empresa. A gente aprendeu aqui que muitas vezes o seguro é melhor para os pequenos. Tudo bem que os grandes, eles têm mais risco e eles já têm até uma consciência maior de seguro. Mas você, pequena e média empresária, tem essa consciência, porque o maior imposto que a gente paga é o da ignorância. Com certeza. Então, quando a gente não sabe que existe um produto que pagando um pouquinho por mês vai nos segurar de uma bucha maior, de um problema maior e pode ir tudo por água abaixo, né, Valéria? Posso falar quanto custa um seguro de 100 mil reais? Claro. Para uma advogada? R$289, gente. Por mês? Por ano. Por ano? Aham. Por R$289, você está assegurada R$100 mil. Certo? É isso mesmo. Mas, antes da gente encerrar, rapidinho. Como que elas precisam estar cientes? Eu não sei se isso dá pra gente responder, porque talvez dependa do ramo. Mas, por exemplo, se eu errar, eu preciso de quais provas que eu errei para o seguro me pagar? A notificação da pessoa lesada, do terceiro lesado. Você precisa de uma notificação, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas querem esconder que fez a coisa errada. Isso, então. Não tem como esconder que fez a coisa errada. Você vai ter que abrir o jogo com o seu cliente. Vai ter que falar para o cliente que você fez errado. Eu preenchi essa guia errada ou eu perdi o prazo. Tá. Eu perdi um prazo processual, tá? Perdemos o processo. Perdemos. Você vai ter que assumir para o cliente. Vai ter que assumir para o cliente. E aí o cliente aí vai a gente te dar... instrui o cliente a fazer essa notificação, né? Para o segurado, aí notifica falando do problema, aí junta toda a documentação, a gente manda para a companhia de seguro pedindo o valor da indenização. Então isso também é muito importante nesse ramo, né? Muito importante. Né, Valéria? É saber que você vai ter que contar para o seu cliente que você errou. Vai ter. Que você errou, que você esqueceu, você vai ter que assumir a bronca. Vai ter que assumir. Vai pedir desculpa, vai atender bem o cliente, mas aí no final... Mas você tem uma pólice, é isso que é importante. E aí no final o cliente vai ser ressarcido, você vai ser ressarcido e pronto. Não vamos ter problemas. Isso. R$289. R$289, seguro básico, tá, seguro gente? básico, Se a gente for ter que customizar com mais coberturas, vai encarecer um pouco. Mas a média é isso. Tá? Ou seja, talvez você não esteja pagando R$289, mas com 100 mil você vai se lascar. Uma indenização de R$100 mil, né? Aí depois vai pegar um empréstimo aí que lascou tudo. Pronto. Então muito obrigada. Foi muito legal a mão. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter vindo aqui nesse sol maravilhoso, podcast de verão. Lindo, né? Olha que sol lindo. Lindo. Se você quiser saber mais sobre o Fire Club, que a Valéria e mais quase 200 empresários fazem parte, tem o QR Code na tela, tem o link na descrição e a gente te espera lá para a gente elevar a nossa frequência e ficar cada vez mais seguros. Será bem recebido no Fire Club. E na Judiseg. E na Judiseg também, na Advocacia Coppola e na Online Garantias. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter ouvido, nos assistido. Um beijo e até o próximo Líder Maravilha. Obrigada, até o próximo.